A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, comandada desde o início do ano pela deputada Caroline de Toni, se tornou a principal munição da oposição para avançar com as pautas conservadoras e impor derrotas ao governo. O colegiado analisa e já aprovou propostas que limitam o poder do judiciário, enfraquecem o MST e dificultam ou restringem o aborto. A última pauta, inclusive, está em debate atualmente no colegiado, com a oposição querendo proibir o aborto em qualquer fase da gestação. Já sobre o movimento Sem Terra, os parlamentares querem dar aos proprietários rurais o poder de acionar a polícia para retirar dos militantes sem ordem judicial, além de prever penas mais duras para invasão, perda de direitos e também obrigação de CNPJ para esse grupo. A CCJ, que é cobiçada por todos os partidos, entrou na negociação da oposição em troca do apoio de Hugo Motta. A ideia do Partido Liberal é continuar no comando da comissão em 2025. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, Comissão de Constituição e Justiça, a joia da coroa, a mais importante comissão da Câmara Federal, é por lá que se inicia a tramitação dos projetos, né? Se é constitucional ou não, passa pela CCJ. Exatamente. Ela é uma comissão estratégica, porque tudo passa por ali. Uma das etapas fundamentais de qualquer projeto que tramita na Câmara é fazer essa avaliação da constitucionalidade. Isso se faz dentro da CCJ. Agora, a CCJ se basta? Não, não se basta. Ela é fundamental porque há projetos de interesse do governo, há projetos do interesse do presidente da casa, sempre há o projeto que é do interesse de alguém, que esse alguém precisa que seja dada prioridade. Aí vem o poder do presidente da CCJ. Inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi presidida por Rodrigo Pacheco, que depois de concluído seu mandato de deputado federal, conseguiu se eleger senador da República por Minas Gerais e hoje preside o Senado Federal. Então, é uma comissão de muita visibilidade. Agora, o problema é que quando se colocam essas pautas para andar ali dentro da CCJ, se dá prioridade a essas pautas que estão alinhadas do ponto de vista ideológico com o Partido Liberal ou com propostas da direita, você depois tem que submeter este trâmite ao presidente da casa, porque é ele que pauta, é ele que faz esse projeto caminhar e ser votado para que então possa seguir para o Senado ou para a sanção presidencial, conforme o caminho que o projeto percorreu. E a relação com o presidente é fundamental. Essa negociação ela tem que ser muito bem amarrada, porque senão pode-se até ficar com a presidência da CCJ, mas no fim a sua utilidade acaba sendo muito limitada. A oposição tem que trabalhar muito, articular muito bem para evitar que essa seja a realidade. Bons pontos destacados pelo Beraldo. Você, Dávila, uma CCJ faz verão, não basta só ela, né? Eu concordo com a análise do Beraldo, eu só vou fazer uma parte, viu, Beraldo, que é o seguinte: realmente, quando a CCJ está em linha com o presidente da Câmara, as coisas andam de uma forma maravilhosa. Mas mesmo quando a CCJ não está em linha com o presidente da Câmara, só o fato de colocar em discussão, chamar o tema, envolver a sociedade, já é um ganho extraordinário de amadurecimento de determinados temas que são evitados no Congresso Nacional. Então, esse é um ponto importante. A CCJ é esse grande holofote. Os assuntos que passam pela CCJ, mesmo que depois sejam engavetados pelo presidente da Câmara, eles acabam tendo enorme repercussão. Veja só alguns assuntos: aborto, o pacote, as propostas anti-MST, o pacote mesmo de contenção do Supremo, estão todos sendo debatidos na CCJ. E trazem esse assunto para o noticiário, trazem esses assuntos para discussão com o público. Depois, se vai caminhar ou não determinado assunto, aí depende mesmo do presidente da Câmara. Mas só o fato de provocar a discussão já é um ato político de extrema significância.
É isso, CCJ virou a arma da oposição contra o governo. Essas pautas destacadas pelo Dávila foram amplamente discutidas lá na CCJ e também aqui no Pingos, né, Mota? É isso aí. E quem sabe o pessoal da CCJ não presta atenção nas coisas que a gente diz aqui. O trabalho nessas comissões faz parte do jogo político. A CCJ é uma das comissões mais importantes. A sensação que a gente tem é que a direita, aos poucos, vai adquirindo mais experiência nesse combate legislativo, né? Essa é mais uma área em que as ideias da esquerda sempre predominaram. Na minha observação, a direita está aprendendo uma lição fundamental. Nem todos os projetos e ideias que são propostos têm como objetivo necessariamente virar leis. Muitas vezes, o objetivo é simplesmente mudar os termos do debate. É uma estratégia conhecida como janela de Overton. A esquerda sempre usou isso para transformar temas que até pouco tempo eram completamente inaceitáveis, como, por exemplo, regulamentação das drogas. Eles transformaram isso em pautas legislativas e jurídicas. Está na hora da direita usar a mesma estratégia para conseguir o efeito contrário. Agora, você, Cristiano Beraldo, a gente precisa olhar para trás na atual legislatura, quando os deputados e senadores assumiram suas posições, mas principalmente os deputados, havia uma grande expectativa, principalmente do eleitorado mais conservador, de que algumas pautas poderiam avançar. Algumas coisas que foram defendidas ao longo dos últimos anos pelos conservadores liberais poderiam, de fato, se tornar realidade. É preciso fazer um balanço, até aqui, desse grupo de parlamentares, principalmente na Câmara dos Deputados, hein, Beraldo? Eles atenderam aos anseios dos eleitores que acabaram dando vitória a esses candidatos? Esses grupos fizeram o seu papel, conseguiram avançar com essas propostas, ou você acha que foi um avanço tímido? Em grande medida, não entregaram à população brasileira aquilo que era esperado deles. E, na minha avaliação, existem alguns motivos para isso, Canhato. Você tem aqueles que, ao chegarem na Câmara, se veem às voltas com um ambiente tão poderoso, de tanto assédio, e as pessoas que não estão preparadas para isso acabam se entregando a uma facilidade que é oferecida ali em troca de votos e em troca da dignidade daquele parlamentar. E isso é uma história que se repete com muita frequência na Câmara dos Deputados, no Senado Federal também, e isso acontece. Por outro lado, você tem aqueles que, apesar de muito populares, o discurso sempre duro e criativo nas redes sociais, quando chegam à Câmara dos Deputados e descobrem que ali existe um emaranhado de burocracias que precisam ser vencidas e articulações que precisam ser feitas para que o seu trabalho tenha alguma relevância, isso gera uma frustração enorme em muitos dos parlamentares de primeiro mandato. E eles simplesmente se desanimam, eles acham chatíssimo ter que participar daquele ritual da Câmara dos Deputados. Um deputado que efetivamente quer fazer a diferença, ele tem que trabalhar e muito. Ele tem que ter capacidade de mobilização, de articulação, tem que ter o dom da oratória, tem que trabalhar nos bastidores com uma equipe qualificada no seu gabinete. Não adianta trazer o amigo de infância, aquele que jogava bola com você. Ele é muito legal, mas ele não entende de coisas essenciais para que o trabalho legislativo seja adequado. E por essas razões, Canhato, a gente vê uma decepção, um Congresso que estava com aquele perfil tão à direita, tão capaz de avançar com discussões fundamentais para o Brasil que precisa discutir coisas urgentes. Mas não, estamos vendo aí o tempo passar
e nada de efetivamente relevante acontecer. Isso é uma pena, porque é mais uma oportunidade perdida. Seguiremos atentos a essas movimentações também no Congresso Nacional.